Olá pessoal, e o Bloco K? Já tirou muito o seu sono ou você não está mais preocupado com ele? Cuidado, hein? Tem novidades. Fica aí que eu já volto. Olá, eu sou Jorge Campos, você está no nosso canal YouTube, Portal SPED Brasil. Vamos falar de Bloco K? Não é uma boa lembrança? Olha só, a imagem que você está vendo aí no quadro fala do modelo do Bloco K. RCPE é Registro de Controle da Produção e Estoque, é o livro de produção da empresa, incluindo o estoque. Modelo P3, que é o nome fiscal. E aí você vê o tipo de informação que você tem no Bloco K. Você tem consumo, o que eles chamam de Bill of Material, ou a BOM, muito questionada. Você tem o inventário, você tem a reclassificação do produto, você tem a ordem de produção, o consumo efetivo, você tem a visão de estoque, lá em cima você tem o estoque estruturado, a propriedade do estoque, você tem a subcontratação, você tem a BOM por substituição em terceiros, porque o Bloco K ele também te dá a visão da produção que você realiza, da produção que você realiza para terceiros e da produção que você contrata terceiros para fazer para você. Além disso, ele tem um nome novo, mais recente, digamos, não novo, mais recente, que é a logística reversa. Logística reversa, pessoal, é tudo aquilo que você desmonta um produto. Então vamos dizer, desmontagem, por exemplo, é a logística reversa. O reprocessamento também é a logística reversa. Você tem ajustes do inventário e o último item que entrou no Bloco K foi a coprodução. Por isso que o Bloco K é bem temido pelas empresas, porque ele faz um raio-x em toda a companhia. E agora nós temos novidades. O ano passado, a Lei de Liberdade Econômica, aprovada no Congresso, ela extinguiu o Bloco K. Isso deixou muitos estados contrariados, porque investiram pesado em treinamento, em capacitação dos seus fiscais, em desenvolvimento de soluções no âmbito de fiscalização. E eles fizeram reuniões ao final de 2019 para discutir a amplitude dessa lei de liberdade econômica. E qual foi a surpresa? Qual foi a decisão deles? Você sabe? Eu vou dar uma dica para você. Foi péssimo negócio. Eles decidiram que a lei de liberdade econômica só interessa ou só tem amplitude no âmbito federal, para a Receita Federal. Para os estados, eles têm autonomia para decidir, até porque o Bloco K foi aprovado pelo CONFAS, faz parte do ajuste CINEF e, além disso, incorporado à legislação de cada estado. Bom, diante deste cenário, eu queria dizer para vocês que o ano passado teve um projeto de Minas Gerais, onde ele desenvolveu uma política de simplificação das obrigações acessórias, recebendo sugestões de todo mundo, de toda a sociedade. E um dos temas foi justamente o Bloco K, foi a dispensa do Bloco K. E as pessoas, ou a pessoa que sugeriu a extinção do Bloco K, disse o seguinte, eu vou ler para você, está aí no quadro para você ver: eliminar a obrigação de se escriturar o Bloco K do SPED, retomar as discussões sobre o tema para eliminar a obrigação, ou, no mínimo, alterar o layout para viabilizar a entrega das informações referentes ao controle da produção e estoque, sem a exposição do sigilo industrial, e de forma mais aderente aos processos dos contribuintes. Caso não seja possível eliminar a exigência do envio do Bloco K, encaminhar somente dados consolidados não detalhados nos registros do Bloco K, o que é realizado, por exemplo, no Bloco C. Essa foi a melhoria sugerida. A justificativa de quem sugeriu isso foi necessidade de mais conformidade do layout. Veja que ele está colocando aí no quadro os processos industriais, prazos e possível exposição do sigilo industrial dos contribuintes. Devido a tais questões,
muitos contribuintes não podem aderir, por exemplo, ao regime aduaneiro, o RECOFINS-PED, que visa estimular as operações de importação de insumos e posterior exportação, o que enfraquece sua competitividade. O Bloco K exige informações de produtos em fase de industrialização, mas o que efetivamente interessa são os produtos acabados. A tributação pelo produto final na venda é o caminho da simplificação e melhoria da arrecadação. Atualmente, o contribuinte pode deixar de produzir pela insegurança jurídica e de não saber formar preço e ainda ter que monitorar e controlar cada fase de produção. Essa é a argumentação de quem escreveu e pediu apoio. A resposta da Cefaz Minas Gerais: não, em relação à dispensa do Bloco K. O ICMS é um imposto plurifásico e não cumulativo, e não há indicações, pelas discussões anteriores e correntes, acerca da reforma tributária, que haverá migração de um imposto sobre o valor agregado para um que incida apenas nas vendas de produtos acabados. Na etapa final de circulação de mercadorias e de serviços, o Sales Tax. Desta forma, o conhecimento do processo produtivo é fundamental para o controle fiscal e determinação de política tributária. De um lado, as informações quanto ao processo produtivo permitem o controle de entrada de insumos e saída de produtos acabados, bem como o controle sobre o aproveitamento de créditos do imposto. E ele vai mais além, olha só. Quanto à política tributária, as informações permitem a formulação de políticas em relação à cadeia produtiva no Estado, bem como possibilitam ao contribuinte a correta identificação do crédito do imposto relacionado a produtos sujeitos ao recolhimento efetivo da saída, que exigem o estorno dos créditos pelas entradas daqueles submetidos à apuração, padrão débito e crédito. Além disso, a discussão do Bloco K ocorreu em âmbito nacional e restou definido o calendário de obrigatoriedade que se iniciou em 2017. 2017, hein, pessoal? O registro que as empresas alegam que exporia o sigilo industrial, registro 0210, consumo específico padronizado, foi dispensado em Minas Gerais, resolução CEF 5151 de 2018. O Bloco C, que apenas registra os documentos fiscais relativos à entrada e saída de mercadorias, não contempla as informações relativas ao processo produtivo constantes no Bloco K. Esta resposta contempla as sugestões 10.7, 10.6 e 10.7 do GT Obrigações Acessórias. Então, pessoal, voltando aqui para mim, olha só, a proposta, a sugestão de eliminação se baseou em questões que hoje já não tem mais sentido, como ele citou, o 0210, que é a Bill of Material, ou a árvore de produtos, foi eliminado no Estado. Ademais, a questão de que o Bloco K, o ideal seria só produto acabado, pela produção, ele entende, ele consegue enxergar, se você pediu 1.000 toneladas de um produto para produzir e saíram lá N quantidades, se não houve evasão, porque você dá lá a média de produção, enfim. Então, questões relacionadas à composição do estoque após a produção. De uma ficha técnica, você desenvolveu quantos produtos? É isso que ele quer saber, para saber se não tem venda sem nota, aquelas histórias todas. Então, em Minas Gerais, por enquanto, o que se manifestou foi apenas Minas, o Bloco K está mantido. E eu chamo a atenção que ele se referencia à obrigatoriedade a partir de 2017. Então, se você está em Minas, não tem nada de Bloco K, fique atento, porque ele vai voltar à carga exigindo o Bloco K lá no Estado com data de 2017, hein? Cuidado,
Outra questão em relação ao bloco K que foi sugerida no projeto do GT Simplificação foi o registro K200, o inventário. O que você acha de mudar a data de entrega? Está muito em cima hoje? Essa é uma outra questão que foi solicitada no GT da Simplificação lá de Minas Gerais. Um dos itens levantados sobre ele foi justamente a data de entrega. Teve uma empresa, uma pessoa, que sugeriu a mudança da data de entrega. Vamos dar uma olhada na solicitação? Olha aí no quadro. A justificativa. Todas as informações do registro K200 constam do SPED, informações de entradas e saídas. Assim, há redundâncias de informações. Para atendimento desta obrigação, as empresas precisam disponibilizar mais mão de obra para a atividade burocrática, além do custo organizacional e financeiro, para a melhoria de sistemas de controle produtivo e de informação. Caso não se entenda pela extinção, que seja alterada a data de entrega para o dia 25 do segundo mês subsequente ao mês de competência, o que proporcionaria um lapso maior para a compilação das informações com mais consistência. Olha só, quando o fisco lê um negócio desse, ele fala: nossa, sua empresa está uma bagunça, hein? Vamos lá. Qual foi a resposta do fisco? Não, o proponente não indica as eventuais redundâncias existentes no registro K200 bloco K com outras do registro SPED. No caso do bloco H, por exemplo, este informa o estoque físico do estabelecimento, que exige contagem física e deve ser anualmente. O registro K200, por sua vez, contém o estoque escritural, obtido mensal e automaticamente a partir da própria escrituração. Esta resposta contempla a sugestão 10.8 do GT Obrigações Acessórias. Ok? Vamos voltar aqui para mim só para explicar isso para vocês. O que acontece, pessoal? O registro K200, ele é a composição, é o extrato de todas as operações de entrada, saída, para o almoxarifado, para a produção, e ao final ele dá o saldo final. Ao final ele dá o saldo final, é bom. Mas ao final do mês, do período, ele te dá qual é o saldo daquele produto após a produção, após o reprocessamento, etc. Então, diferente do bloco do registro H, que é ao final do ano, embora tenha estado que pede mensal também, eu sei disso, você sabe, o bloco K tem um papel diferente do físico. E é esse o grande problema das empresas. Eu já fiz um mapeamento de bloco K em vários locais, sugestões de ajuste, e a gente percebe que a escrituração desse bloco K é bem complexa. E eu ouso dizer que as empresas não levam a sério essa questão. Eu encontrei empresas em que o bloco K estava na mão de TI, outras na mão de fiscal, da área fiscal. E eu digo para vocês que o bloco K é um livro, é uma escrituração, é um arquivo magnético, deveria ter um comitê interno da companhia, porque ele envolve o estoque, envolve os créditos apropriados que a empresa tenha tomado. Se ela não validar, se aquele estoque não for validado, se aquela produção não for validada, o fisco glosa o crédito. Glosando o crédito afeta o seu estoque, afeta o seu imposto de renda, custeio. O imposto de renda tem uma repercussão gigantesca. E o que eu vejo nas empresas, não, isso é apenas um inventário, não é, gente, é muito mais importante, muito mais complexo do que se coloca por aí afora. É lógico, tem alguns probleminhas aí de conceito em relação à geração dessas informações. Eu vou dar duas para vocês. Quando o bloco K estava em testes lá por Minas Gerais, teve empresa que foi autuada ao final desse teste, tá? Mas por quê? O fisco falou: nossa, uma empresa de grande porte, com auditoria interna, auditoria externa, com sistemas de gestão de ponta, e tem que fazer ajuste no inventário todo mês. E ajustes gigantescos, tá? Não é ajuste fino, que nós dizemos, não, é 10%, menos de 10%. Não é isso não, menos 10%, menos de 1%, não é nada disso. Coisa pesada. Enfim, eu acho que é até uma questão de treinamento, né?
O Bloco K é um livro que surgiu em 1949, com o mapa do setor agribusiness. Foi o primeiro a exigir a produção do açúcar. E até hoje, as empresas não têm aí estruturado uma área específica para cuidar desse assunto. E até mesmo os cursos que existem por aí, eu vejo, falam superficialmente sobre o Bloco K. Particularmente, eu entendo que o Bloco K teria que ter um modelo específico para cada setor produtivo, porque você vai falar em coprodução no setor de cosméticos é uma coisa, você vai falar no setor produtivo, na produção de cana de açúcar, no bagaço que gera o mosto, que gera o próprio bagaço, que gera energia, que gera açúcar invertido, que produz cana, enfim, tem uma série de questões no mesmo processo produtivo ou decorrente daquela linha de produção, daquela corrida, como alguns falam em alguns setores. Então, o certo, eu entendo que seria um Bloco K específico para cada setor. Essa seria uma evolução interessante. Bom, de qualquer forma, tá dada a informação, você de Minas, fique atento, 2017 Bloco K já, hein? Para quem está em outro estado, será que os outros estados hão de adotar a mesma política? Isso foi discutido no CONFAS e na COTEP. E os estados saíram propensos a adotar a mesma política. Agora falta saber por que ainda não se manifestaram, por falta de coragem para colocar isso para o cliente, para o contribuinte, ou falta de organização mesmo para definir cronograma agora de cobrança disso e a política interna. Vamos aguardar, pessoal. Um grande abraço e até!